Capítulo 5. Elemento 3. O trabalho que nenhum líder deve delegar. Ter as pessoas certas no lugar certo. Em função das muitas coisas que as empresas não conseguem controlar, desde a situação econômica incerta até as ações imprevisíveis dos concorrentes, você acharia que elas prestam muita atenção no que podem controlar? A qualidade do seu pessoal, principalmente aqueles da equipe da liderança. As pessoas de uma organização são recursos mais confiáveis para gerar resultados excelentes, ano após ano. Suas opiniões, experiências e habilidades são o que dita as diferenças entre o sucesso e o fracasso. Mas os mesmos líderes que proclamam que as pessoas são o nosso ativo mais importante, em geral não pensam muito quando escolhem as pessoas certas para o trabalho certo. Eles e suas organizações não têm ideia precisa sobre o que o trabalho requer. Não apenas sobre o presente, mas o futuro. E de que tipo de pessoas precisam para preencher os cargos. Como resultado, as suas empresas não contratam, promovem ou desenvolvem os melhores candidatos para a sua necessidade de liderança. Muito frequentemente, esses líderes não prestam muita atenção às pessoas, pois estão ocupados pensando em como tornar as suas empresas maiores ou mais globais do que a dos concorrentes. Eles não estão considerando que a qualidade do pessoal é o fator de maior vantagem competitiva. É provável que os resultados não apareçam tão rapidamente como, digamos, uma grande aquisição. Mas ao longo do tempo, a seleção das pessoas certas é o que cria essas difíceis vantagens competitivas sustentáveis. A Dell ultrapassou a Compaq, uma empresa muito maior, porque Michael Dell se esforçou muito para ter as pessoas certas nos cargos certos. Pessoas que entendiam como executar seus modelos de negócio imprevisivelmente. A Nokia, um player pouco expressivo no mercado de telefonia celular no começo da década de 1990, tornou-se líder global por causa de um pessoal. Sob a liderança do CEO, Jordan Olina, que tinha vindo de um banco para comandar a empresa diversificada. A Nokia adotou a tecnologia digital antes da Motorola, que era a empresa dominante. A Nokia também viu que o telefone celular não era o dispositivo de comunicação, mas o item que estava na moda e animou o mercado com lançamentos mensais de novos produtos. Se você analisar uma empresa que faz sucesso consistentemente, verá que seus líderes se concentram intensa e incansavelmente na seleção de pessoas. Não importa se você é um líder de corporação de bilhões de dólares ou encarregado de uma unidade de negócio, você não pode delegar o processo de seleção e desenvolvimento de seus líderes. É um trabalho que você tem que gostar de fazer. Larry. O problema mais sério que encontrei quando comecei a trabalhar na Allied Signal foi uma gerência operacional fraca. Não estava à altura dos nossos concorrentes. E era improvável que produzíssemos futuros líderes, pois não tínhamos um banco de reserva forte. Quando saí da Allied Signal em 1999, eu achava que o grande sinal de nossas forças era a qualidade extraordinária de nossos líderes. Uma medida de sua qualidade era de vários funcionários excepcionais. Tinha sido recrutado para liderar outras organizações, entre eles Power Norris, que se tornou o CEO da W.R. Grace. Dan Bardeen, contratado como CEO da Heikel Gleason, Sumi, CEO da Pacter Albert. A Frederick Maples, CEO da American Standard. Mas não se atinge o nível de excelência por acaso. Eu dediquei o que algumas pessoas consideravam uma quantidade excessiva de tempo e de energia emocional para contratar e propiciar as experiências certas e desenvolver líderes entre 30% a 40% do meu dia nos primeiros 2 anos e 20% posteriormente. E que se transformou de um CEO é uma qualidade considerável de tempo a ser dedicada em uma só tarefa. Mas estou convencido de que isso contribuiu muito para o sucesso da Allied Signal. Uma das primeiras coisas que fiz foi visitar fábricas da empresa, encontrar os gerentes e avaliar suas habilidades pessoais. E não apenas conversei com eles, conversei também com o pessoal para verificar se o que eles achavam de seu ambiente de trabalho e como se comportava. O que se reflete no tipo de trabalho que o líder faz. Era durante essas visitas que eu
constatava que a falta de atenção da empresa ao desenvolvimento de líderes era um grande problema. Embora eu tivesse impressionado com minha meia dúzia de subordinados diretos, não podia dizer o mesmo em relação aos chefes de nossas unidades operacionais e suas equipes. Alguns dos gerentes simplesmente precisavam assumir mais alguns projetos e outros negócios. Muito frequentemente faltava-lhe a base completa em termos de negócios. Portanto, estabelecia a prioridade de um ponto de vista funcional. Eles não demonstravam a habilidade básica, tais como o atendimento na concorrência ou o desenvolvimento de seu pessoal. Eu não estou dizendo que eu não fosse inteligente ou que não trabalhasse com afinco. Tinha boas ideias, sabia como apresentar-se, mas não estavam preparados para executá-las. Portanto, tentamos oferecer a eles pacotes indenizatórios generosos e ajudá-los a arriscar. O passo seguinte foi recrutar incansavelmente pessoas mais capazes, não apenas para gerenciar os negócios, mas também para que pudessem desenvolver líderes talentosos no futuro. O desenvolvimento de executivos precisa ser uma habilidade-chave. Na GE, 85% dos executivos promovidos pertencem à própria GE, o que prova como a empresa é boa no desenvolvimento de líderes. E ficou muito boa porque Jack Welch, e agora o sucessor, Jeff Willett, tornou o desenvolvimento dos líderes prioridade máxima e exigiu que todos os seus executivos fizessem o mesmo. Na Allied Signal, ao contrário, tivemos que buscar quase todas as pessoas no mercado, principalmente em empresas que tinham processo de desenvolvimento de pessoal como o da GE e da Emerson Electric. No final, fomos capazes de preencher a maioria dos cargos com pessoal interno, o que sempre foi o meu objetivo. Mas isso não aconteceu sem muito envolvimento pessoal na avaliação, o desenvolvimento de líderes. Avaliei não apenas meus subordinados diretos, mas também os subordinados diretos dos subordinados diretos, e às vezes chegava até os níveis mais baixos da organização. Nos meus primeiros anos na Allied Signal, entrevistei pessoalmente muitos dos 300 funcionários com MBA que contratamos, aos quais considero novos futuros líderes. Não consegui entrevistar todo mundo, mas sabia que o padrão que estabeleci seria seguido no restante da empresa. Você contrata pessoas talentosas e elas, por sua vez, contratarão pessoas talentosas também. Por que as pessoas certas não estão nos cargos certos? O senso comum nos diz que as pessoas certas têm que estar no cargo certo, mas em geral não estão. Qual a causa da falta de adequação ao que vemos hoje? Os líderes podem não saber o suficiente para as pessoas que estão nomeando. Podem escolher pessoas com as quais se sinta à vontade em vez de outras que têm mais habilidades para o trabalho. Podem não ter coragem de estabelecer a diferença entre as que têm ótimo desempenho e aquelas que têm um desempenho fraco e tornar as medidas necessárias. Tudo isso reflete um defeito básico. Os líderes não estão pessoalmente comprometidos com o processo de pessoal profundamente envolvido com ele. Falta de conhecimento? Os líderes, em geral, baseiam-se em opiniões de pessoas que enfocam em critérios errados, ou aceitam uma recomendação vaga sem sentimento e sem sentido ao qual o subordinado direto gosta. Bob é um grande líder. O defensor do candidato afirma: ele sabe motivar as pessoas, fala muito bem, ele se dá bem com as pessoas e é muito inteligente. O líder não pergunta sobre a qualidade específica que faz o Bob, as pessoas certas para o cargo. Na verdade, o líder não conhece muito bem quais são as exigências do cargo, e ele não definiu o cargo em termos de 3 ou 4 critérios negociáveis, coisa que as pessoas devem ser capazes de fazer para ser bem-sucedida. Em novembro de 2001, eu estava almoçando com o líder de uma empresa de bem de consumo e o vice-presidente do conselho. A empresa tinha perdido a participação de mercado e durante nossa conversa acabamos identificando a causa do problema: executivos de marketing fraco. A empresa precisava claramente contratar um executivo de marketing, do tipo que vai ou racha. Para 2002, o CEO, que já tinha alguém em mente, a pessoa fora recomendada por Mark, o vice-presidente do conselho, e o CEO mencionou a qualidade dela dizendo: ela é fantástica. De que maneira? Eu perguntei. Quando ela respondeu com generalidade, pressionei e mais uma vez perguntei: por que ele achava que ela é tão maravilhosa? Para meu espanto, ele não conseguiu ser específico e seu rosto ficou vermelho.
Perguntei ao CEO e ao vice-presidente do conselho quais os 3 critérios inegociáveis para o cargo. Depois de algumas discussões, eles citaram os seguintes critérios a ser excepcionalmente bom e selecionaram um mix ideal de promoção, propaganda e merchandising. Ter um conhecimento comprovado sobre a qual a propaganda é eficiente e como colocar a melhor essa propaganda na televisão, no rádio ou na imprensa escrita. Ter habilidade para executar o programa de marketing no momento e nas sequências corretas de um modo coordenado com o lançamento de novos produtos. E ser capaz de selecionar as pessoas certas para recrutar o departamento de marketing. Após eles terem mencionado esses critérios para o cargo, perguntei se a candidata atendia a eles. Houve um longo silêncio e finalmente o líder respondeu honestamente: agora eu percebo que realmente não o conheço. Nem o CEO, nem o vice-presidente do conselho, nem ninguém mais na organização havia feito as perguntas certas. Para melhorar consistentemente o seu pool de liderança para o negócio, precisa uma disciplina que esteja embutida no processo de pessoal, com um diálogo franco sobre adequação, sobre pessoas e cargos, e acompanhamento que se assegure que as pessoas empreendam as ações apropriadas. Falta de coragem? A maioria das pessoas conhece alguém na organização que não realiza bem as suas funções. Embora consiga manter seu emprego no ano após ano, descobrimos que a razão comum é que o líder dessa pessoa não tem firmeza emocional para confrontá-la e tornar uma atitude firme. Tais franquezas podem prejudicar consistentemente a empresa. Se aquele que tem um mau desempenho ocupa um cargo suficientemente alto na organização, ele pode destruí-la. Vários anos atrás, um fabricante de componentes industriais de precisão concluiu que não tinha um banco de talento suficiente para o seu plano de sucessão. E por isso contratou 2 candidatos. O CEO externamente, a empresa era o número 1 na sua área em um nível global com um longo histórico de sucesso. O candidato Stan foi contratado para liderar as operações da América do Norte, a joia da coroa do negócio, que gerava 80% dos lucros da empresa. Ele vinha de uma empresa de eletrônica global da mesma área, geral da qual gerenciava uma pequena unidade de negócio. Ele se apresentava bem, estabelecia relação com as pessoas rapidamente, trabalhava muito e fazia apresentações excelentes. Mas Stan não se saiu muito bem como líder de operação na América do Norte. Ele não conseguiu atingir as suas metas financeiras no seu primeiro ano. Perdeu participação de mercado e a estrutura de custos da operação não era competitiva. Na época, o setor tinha capacidade ociosa, mas Stan não fechou a fábrica. Cortou o custo e focou em execução. As margens da empresa e o fluxo do caixa declinaram e o preço da ação caiu como uma pedra. Mas o CEO não tomou nenhuma atitude, achando que Stan era novo e ainda precisava de um tempo para entrar na cultura da empresa e que a sua orientação o colocaria no caminho certo. Então Stan não conseguiu atingir as suas metas financeiras no segundo ano. O fluxo de caixa caiu novamente, assim como o preço da ação. O conselho ficou muito preocupado após Stan ter feito seu próximo relatório trimestral. O conselho se reuniu em sessão executiva com o CEO e disse que ele era para demitir Stan. Mas, quando a atitude não foi tomada, já era tarde. Para salvar a empresa. Neste momento, o preço da ação havia caído pela metade. A empresa tornou-se um produto desejado para os executivos do banco de investimento e alvo de empresas que faziam aquisições. Em 6 meses, o controle da empresa foi tomado. O CEO era muito brilhante, um homem de grande integridade, sempre disposto a dar às pessoas o benefício da dúvida. Ele gostava de Stan de verdade, mas faltava-lhe coragem para entrar em um confronto com aqueles que tinham mau desempenho ou forçá-los a fechar as fábricas e dispensar as pessoas. Ele falhou em fazer as pessoas e fazer o líder de uma operação mais importante encarar a situação real que o setor estava enfrentando. E também falhou por não responsabilizá-lo pelos seus maus resultados. Conforto psicológico. Muitos cargos estão preenchidos com pessoas erradas, porque os líderes que as promovem se sentem bem com elas. É natural que os executivos desenvolvam um senso de lealdade em relação àquelas a quem estão trabalhando ao longo do tempo, particularmente se conseguirem confiar em suas opiniões e julgamentos. Mas é um problema sério quando a lealdade é baseada nos fatores errados. Por exemplo, o líder pode se sentir à vontade com uma pessoa, porque ele pensa como ela, não desafia ou desenvolve a habilidade de isolar o seu chefe em conflitos. Ou o líder pode favorecer a pessoa em que fazem parte de uma mesma rede social, concluída ao longo dos anos na sua organização. O recém-impulsado CEO
vou chamá-lo de Howard, de uma empresa global de 25 bilhões, era arrojado, ambicioso e gostava de grande pressão. A expectativa em relação aos que eram de alta, que antes de se aposentar, Howard deveria levar a empresa de que números 3 para o número 1 do setor, altamente competitivo. Howard viu a todos, exceto 13 dos 11 executivos de alto escalão e membros da equipe da liderança, para se aposentarem antes e substituiu-os por pessoas que eram leais a ele. Tudo ocorreu bem nos primeiros 2 anos, graças aos esforços da equipe gerencial anterior. No terceiro ano, o negócio começou a ruir. Para ter sucesso no setor, era preciso fazer lançamentos frequentes de produtos e a equipe de Howard não cumpria um prazo sequer, em 6 meses ou mais. A empresa perdeu participação de mercado nas suas linhas de produtos de maior margem para os concorrentes estrangeiros, que traziam seus produtos no prazo, e os atrasos tiveram um enorme impacto na imagem da empresa. Os atrasos também aumentaram os custos de lançamento em 15%. Um revés financeiro muito sério, pois o negócio era muito intensivo em termos de capital. Com baixas margens, a posição do caixa da empresa deteriorou-se rapidamente. Sua classificação da dívida foi rebaixada 2 vezes, e isso cortou seus dividendos. 2 dos subordinados de Ward, escolhidos a dedo, era responsável pelos custos crescentes e não cumpria os prazos. Um escravo de seu conforto psicológico e da lealdade cega, Howard não o substituiu. Antes de 1 ano terminar, o conselho pediu que Howard e sua equipe. O contraste mais gritante do qual tenho conhecimento aconteceu na GE, quando o Reginald Jones escolheu Jack Welch para sucedê-lo como presidente do conselho. O CEO, Jones, natural do Reino Unido, era cerebral, bem falante e considerado um dos maiores homens de negócio de seu tempo. Welch era irreverente, franco, intuitivo e adorava diálogo. Aparentemente era o oposto de Jones, mas Jones reconheceu que a GE tinha que mudar e que Welch, que era inteligente, tenaz, dedicado à excelência como era Jones, tinha o tipo certo de inteligência, a personalidade para o trabalho que vinha pela frente. O jeito informal e espantoso de Welch escondia uma mente entusiasta, penetrante e de um desejo inigualável de vencer. Resultados: falta de comprometimento pessoal. Quando as pessoas certas não estão no lugar certo, o problema é visível e transparente. Os líderes sabem intuitivamente que têm um problema e prontamente reconhecem isso, mas muitos deles não fazem nada para resolvê-lo. Você não pode fazer com que esse processo aconteça simplesmente lançando uma diretiva para encontrar os melhores talentos. Como mencionado anteriormente, os líderes precisam investir 40% de seu tempo e energia emocional em uma forma ou de outra de selecionar, avaliar e desenvolver as pessoas. Esse imenso comprometimento pessoal consome tempo e é estressante. Quando se tem que te dar feedback, mediar diálogo e expor a sua opinião aos outros. Mas a base de uma grande empresa é a forma pela qual ela desenvolve as pessoas, proporcionando as experiências certas, tais como aprender em diferentes funções, aprender com outras pessoas, dar feedback honesto, orientação, instrução e treinamento. Se você investe o seu tempo e energia desenvolvendo as pessoas, na mesma proporção que investe fazendo orçamento, planejamento estratégico e monitoramento financeiro, o retorno ele virá na forma de vantagem competitiva sustentável. Que tipo de pessoa você está procurando? Como mencionado anteriormente, na maioria das empresas as pessoas consideram um bom líder aquele com visão estratégica e habilidade para inspirar os outros. Elas supõem que o líder pode conduzir a visão e a estratégia corretamente e passar a mensagem para frente. As pessoas da organização o seguirão. Mas isso, os conselhos administrativos, CEOs, executivos sêniores, são frequentemente seduzidos pelas qualidades acadêmicas e intelectuais dos candidatos e ao que eles entrevistam. E é conceitual e visionário, ele é articulado, um agente de mudança e um bom comunicador, principalmente com o público externo como Wall Street. E eles não fazem as perguntas mais importantes. Eles sabem fazer as coisas acontecerem. Em nossa experiência,
há poucas correlação entre aquelas que falam e as que fazem. E aquelas que realmente fazem as coisas acontecerem, chova ou faça sol. Muito frequentemente não se perde muito tempo com eles. Mas se você quer construir uma empresa que tenha uma excelente disciplina de execução, você tem que selecionar quem faz. Larry. A pessoa que é um pouco menos conceitual, mas absolutamente determinada a ser bem-sucedida, em geral, encontrará as pessoas certas e as unirá para atingir os objetivos. Não estou desprezando uma educação privilegiada ou procurando pessoas nécias, mas se você tem que escolher entre alguém com um QI surpreendentemente e uma educação privilegiada, mas que se mova devagar, e alguém com um QI menor, mas é absolutamente determinado a ser bem-sucedido, você sempre se sairá melhor com o segundo tipo. Eu nem sempre entendo isso. Também pensava que maior parte do nível educacional e origem mais inteligente das pessoas, mas isso é verdade. Você está procurando pessoas com grande motivação para vencer. Essas pessoas obtêm uma satisfação ao fazer as coisas acontecerem. Quanto mais se saem bem fazendo isso, mais atentamente aumenta a sua capacidade. Você pode facilmente identificar quem faz, observando seus hábitos de trabalho. São os que motivam as pessoas, são determinados quando se deparam com questões difíceis, conseguem que as coisas sejam feitas através dos outros, e acompanhar tudo que, final, faz parte da sua segunda natureza. Vemos esse problema particularmente quando um funcionário ou consultor de alto nível intelectual querem mudar para cargos da linha no topo da organização. Eles frequentemente vêm dos melhores faculdades de administração de empresas e consultoria, e de departamentos internos de finanças, contabilidade e planejamento estratégico. O problema é que nunca foram testados no sentido de mobilizar as pessoas de linha e executar. Não tiveram experiências que se desenvolvam e instinto de negócio. Por exemplo, John era diretora financeira de uma divisão de alto crescimento de uma empresa de produtos industriais. Ela queria sair da sua função na qual não tinha nenhuma chance de se tornar CEO para um cargo de linha que faria uma candidata à sucessão. Ela tornou-se líder da maior linha de produtos da divisão, com total responsabilidade pela participação de mercados, lucros e perdas. E itens do balanço, como contas a receber e inventário. Ficou claro em um ano, tanto para o CEO quanto para o chefe da divisão, que ela não possuía importante habilidade com as pessoas para motivar e redimensionar as pessoas a seus subordinados diretos, o que incluía a substituir algumas das pessoas de cargo-chave. Ela também não demonstrava coragem para segurar os preços quando os clientes pediam descontos enormes, numa economia em recessão. Não estamos dizendo que o pessoal administrativo não pode nunca mudar o cargo na linha. Na GE, por exemplo, Jack Welch reconheceu logo no início de seu mandato como CEO que precisava de fontes adicionais de talentos para a liderança. A GE recrutou nas melhores faculdades de administração e empresa de consultoria para unidades de planejamento estratégico e consultoria de marketing. Os selecionados foram aí testados, tiveram a oportunidade de demonstrar se tinham habilidades com as pessoas necessárias para tornar-se chefe da unidade. Jeff Welch, a atual CEO da GE, selecionando através desse canal outros líderes importantes que saíram de empresas de consultoria ou cargos administrativos. São Louis Gartner, vice-presidente do conselho, e até recentemente CEO da IBM, Jim McNerney, CEO da 3M, Art Collin, CEO da Medatronic. Cada um teve a chance de demonstrar suas habilidades gerenciais. Eles energizam as pessoas. Larry. Alguns líderes subem a energia das pessoas enquanto outros as geram. Suponha que você tivesse alguém em um grande potencial. Ele teve uma educação privilegiada, tem boa experiência e um amplo histórico de realizações, mas é dócil e reservado. Simplesmente fica lá sentado. Às vezes as pessoas não entrevistam bem, e se o candidato tem sido bem-sucedido, pode ser que eu tenha que ficar mais tempo analisando seu histórico de resultado para aprová-lo ou rejeitá-lo. Mas tenho receio de contratá-lo para um importante cargo de liderança. Provavelmente ele vai escolher as pessoas parecidas com ele. Você terá que tocar um sino para acordá-lo. Eu quero pessoas que cheguem de manhã com um sorriso no rosto, que sejam otimistas, que estejam prontas para fazer as tarefas do dia, do mês, do ano. Elas vão energizar as pessoas com as quais trabalha.
e contratar pessoas energizadas. Estamos falando de inspiração às pessoas através da retórica. Muitos líderes acham que pode energizar as pessoas fazendo discursos inflamados ou pintando um quadro edificante de onde os negócios podem estar daqui a alguns anos, se todos derem ao seu máximo. Os líderes cuja visão se concretizam, constroem e sustentam o momento, inserem a visão da realidade, focando nas realizações de curto prazo, as metas que geram adrenalina e que fazem gols na trajetória para o jogo vencer. Bob Nardelli, atual presidente do conselho e CEO da Home Depot, é um exemplo de pessoa que sabe energizar os outros. No seu emprego anterior, como líder da Power System, uma divisão da GE, ele transformou de um negócio moribundo em uma das grandes divisões da empresa. Ele assumiu a Power System em 1995, depois de um período de bem-sucedido na divisão de sistemas de transporte, que a Jack Welch costumava usar como lugar para testar executivos que parecia ter potenciais para subir mais. Anteriormente, Nardelli havia também gerenciado os negócios de bens de consumo. A Power System detinha 50% do mercado mundial de equipamento pesado para geração de energia, mas o negócio estava em colapso. As empresas de serviço de utilidade pública cortaram abruptamente os investimentos de capital e não havia sinal de retomada. Nardelli tinha uma visão de crescimento através da ampliação da sua oferta, de modo a incluir equipamentos menor de geração, entrada em novos segmentos de indústrias e fornecimento não apenas de equipamento, mas também em serviços aos clientes. No começo, ele caiu em um descrédito e houve resistência de uma cultura burocrática, cujos gerentes estavam convencidos de que não havia jeito de retomar o crescimento, nem recorrer ao corte dos preços. Em parte, Nardelli venceu e energizou os gerentes com seu estilo pessoal de liderança. Profundamente envolvido em todos os aspectos do negócio, ele era curioso e incansável e personificava o envolvimento. Ele nunca determina uma conversa sem fazer um resumo das ações que devem ser realizadas. Ele também deu credibilidade à sua visão, desmembrando em pequenas ações bem-sucedidas. Fez que os gerentes indiferentemente se reunissem com tomadores de decisões da empresa, de serviço, de utilidade pública e outros clientes para aprender em sua primeira mão como podia aumentar a participação da Power System nos gastos de consumo. Ele orientou para que desenvolvesse novas propostas de valor, clientes por clientes e conta por conta, e eles começaram a ver a possibilidade que nunca havia imaginado. Os gerentes que costumavam odiar as reuniões passaram a esperar ansiosamente por elas, pois tinha que se tornado fórum de ação de crescimento pessoal. Eles são determinados em relação a decisões difíceis. Determinação é a habilidade de tomar decisões difíceis rápida e eficiente e agir sobre elas. As organizações estão repletas de pessoas que ficam prometendo e protelando decisões. Alguns líderes simplesmente não têm a firmeza emocional para encarar decisões difíceis. Quando eles não enfrentam, todos da empresa sabem que eles estão esquivando, procrastinando e fugindo da realidade. Suponha, por exemplo, que alguém solicite uma verba para construir uma nova fábrica em um negócio em que você está saindo muito bem, mas a economia vai entrar em recessão. Você tem que perguntar por que é este o momento se é apropriado para construir a fábrica, ou se você faz mais sentido terceirizar. Optar pela terceirização vai incomodar os bons gerentes e torná-los impopular. Seu pessoal preferia ter as próprias fábricas, e neste caso ele tem uma boa justificativa a longo prazo. Mas você sabe que construir nesse momento seria um erro, portanto, tem que tomar a decisão difícil. Ou suponha que alguém tem que você realmente goste ou não goste, esteja de acordo com o desempenho esperado. Algumas decisões difíceis são mais desafiadoras para líderes indecisos e de que não tratar as pessoas a quem eles promoveram, que eles não estão saindo muito bem. Eles conseguem que as coisas aconteçam por meio de outras pessoas. Conseguir que as coisas sejam feitas por meio de outras pessoas é uma habilidade fundamental da liderança. Na verdade, se você não consegue fazer isso, não está liderando. Mas quantos líderes você conhece que não conseguem fazer isso? Alguns reprimem seu subordinado, tirando as suas iniciativas e criatividade. Eles são gerentes de detalhes, líderes inseguros,
que não consegue acreditar que os outros farão as coisas certas, porque não sabe avaliá-lo e monitorar o seu desempenho. Eles acabam tomando todas as decisões-chave sobre o detalhe e por isso não tem tempo para lidar com as questões mais importantes, que deveria estar focado ou reagindo à surpresa que inevitavelmente aparece. Outros líderes abandonam seu pessoal, acreditam que no fundo do coração que pode delegar, deixar que as pessoas se desenvolvam por conta própria. Nadem o afunda e deem autonomia. Eles explicam o desafio, às vezes num nível tão alto de abstração que chega à superficialidade, e passar totalmente a bola de seus subordinados. Não estabelece marco e não acompanha o que está sendo feito. Então, quando as coisas não saem como esperado, ficam frustrados. Ambos os tipos enfraquecem a habilidade de sua organização. Algumas pessoas são simplesmente incapazes, por temperamento, de trabalhar com os outros. Acho que tenho um bom histórico no que se refere a contratar pessoas, mas cometi alguns erros. Por exemplo, contratando um homem chamado Jim como vice-presidente de um papel de conselho. Todos nós ficamos muito impressionados com ele. Era inteligente, articulado e extremamente agradável. Na forma como trabalha com seus superiores. Depois de um ano, nós o colocamos como encarregado de uma grande unidade de negócio. Mas um ano depois, a unidade estava passando por problemas. Não conseguia lançar produtos no prazo, estava perdendo participação de mercado e a produtividade estava caindo. Quando nós avaliamos o seu desempenho, descobrimos que as pessoas que trabalhavam com ele não o suportavam. Ele era extremamente rígido, quase um sargento durão. Nas palavras de um executivo que trabalharam com ele, não incluía as outras pessoas na tomada de decisão. Ao longo do tempo, uma imensa lacuna se formou entre o seu pessoal, e até o ponto de que Jim não tinha mais nenhuma antecedência sobre os seus funcionários. Tivemos que dispensá-lo, e o seu sucessor levou um ano para colocar a unidade de volta nos trilhos. Os líderes que não conseguem trabalhar através dos outros, e em geral acabam utilizando horas incontáveis a mais e levando todos a fazer o mesmo, são como Charlie, que mencionei no capítulo 3. Eu sempre perguntava para tais pessoas: o que você conseguiu fazer? E as outras pessoas estavam incluídas nisso? Nas avaliações de desempenho tinha com frequência que dizer algumas coisas. Muito inteligente, que trabalhava 80 horas por semana, que precisava mudar os seus hábitos. E 80 horas são, na verdade, um grande ponto fraco. Pessoas assim, em geral, forçam seu subordinado a ficar no escritório ou na fábrica com elas aos sábados, domingos e feriados. Elas deixam seu subordinado exausto e sugam a sua energia. E todos em sua volta. Eu digo para elas: vocês têm que vir aqui com menos frequência, mas o seu desempenho não pode cair. Tem de ser tão bom como é agora. Aprenda como fazer as coisas através dos outros. Porque se você não conseguir fazer as coisas através dos outros, no final você vai afundar ou ficar totalmente exausto. Se essas pessoas promovem os outros com base na quantidade de hora trabalhada, que certamente o farão, pois é, isso é que impressiona. Os promovidos também terão os mesmos problemas. As pessoas que não conseguem trabalhar com os outros diminuem a sua capacidade de suas empresas. Não conseguem extrair todas as vantagens do talento de seus funcionários e desperdiçam o tempo todo, incluindo o seu próprio. Eles acompanham tudo até o fim. Os acompanhamentos é a pedra fundamental para a execução. Todos os líderes que são bons em execução acompanham tudo até o final, religiosamente. Isso garante que as pessoas estão fazendo as coisas com as quais se comprometeram e de acordo com o cronograma estabelecido. Isso expõe qualquer falta de disciplina e conexão entre ideias e ação e conduz às especificidades, que é essencial para sincronizar a parte de sua organização. Se as pessoas não conseguem executar no plano por causa das circunstâncias que o mudaram, se você acompanhar tudo até a sua realização final, você terá certeza de que as pessoas vão saber lidar rapidamente e da forma criativa com as novas condições. Os líderes sêniores da GE, por exemplo, fazem follow-up de sua sessão C, depois de 90 dias. Quando a sessão S começa com uma teleconferência de 45 minutos entre as pessoas envolvidas nos projetos, que leva muito tempo para ser completados. Os líderes podem também fazer o acompanhamento individualmente, por exemplo, de reuniões de Dick Brown, era chamado, e depois a aula, discutida no capítulo 3, ou num contexto de grupo, como um método de feedback.
No grupo todos aprendem alguma coisa. A variedade de pontos vista ajuda as pessoas a varrerem com mais clareza os critérios das decisões julgadas, que são feitos aos trade-offs, que são realizados. Essa exposição ajusta a opinião das pessoas e a linha da equipe. Nunca termine uma reunião sem deixar claro qual será o próximo produto final, quem irá fazê-lo e quando e como será feito, quais recursos serão usados e como, quando próximas avaliações acontecerá e com quem. E nunca lance uma iniciativa a menos que você esteja pessoalmente comprometido com ela e preparando para acompanhá-la, que seja embutida no DNA da organização. Larry: uma vez que me comprometo com a iniciativa, eu certifico de que ela será implementada. E se deixá-la, perde-á a força, pois depois de 6 meses desperdiçado o dinheiro e o tempo das pessoas, isso irá reduzir a minha eficácia futura quando quiser lançar outra iniciativa. As pessoas pensarão, isso vai durar 3 meses, e o velho Larry então já se vai a outra. E as linguagens corporal mostrará que elas são céticas. Portanto, deixo bem claro que estou comprometido e que vamos fazer com que o proposto. Podemos fazer com ou sem nenhum apoio de todos, mas vamos fazer. Então as pessoas rapidamente captam a mensagem de que, se não se trata de uma experiência, como colocar as pessoas certas nos cargos certos. As entrevistas tradicionais não são úteis para identificar a qualidade dos líderes que executam. Muito frequentemente, eles enfocam na cronologia do desenvolvimento da carreira de um indivíduo e suas atribuições específicas. Os entrevistadores, em geral, não conseguem aprofundar-se muito no histórico da carreira da pessoa para ver como ela é. Na verdade, se saiu dos empregos anteriores e como saiu. Como, por exemplo, ela estabelecia prioridades? Ela incluía as pessoas na tomada de decisão? Ela podia, justificadamente, ter o crédito pelos bons resultados financeiros, ou ela mudou de cargo para cargo e um passo à frente da calamidade? Há vários exemplos de pessoas que construíram um histórico admirável demonstrado pelos números à custa de outras pessoas. Então, deixaram para trás a empresa enfraquecida. Elas simplesmente pularam do navio na hora certa. E seus sucessores tiveram de limpar toda a sujeira. Mesmo quando os entrevistadores checam a referência, elas frequentemente falham em chegar ao cerne da questão. Quando você entrevista, precisa ter uma visão geral da pessoa com base nas coisas que pode aprender, fazendo-lhe perguntas. Então, você precisa descobrir sobre as suas realizações passadas e presentes, como ela pensa e o que impulsiona suas ambições. Larry: o desenvolvimento dos líderes começa pelas entrevistas, pela avaliação do candidato. Não estou falando de supervisionar o departamento de RH e entrevistar os finalistas. Estou falando de colocar a mão na massa. A maioria dos processos de entrevista é totalmente falha. Algumas pessoas vão bem na entrevista e outras não. Umas pessoas que vão bem na entrevista podem, no entanto, ser a melhor opção para o emprego. É por isso que é muito importante investigar profundamente. Saber ouvir e obter dados complementares leva tempo e esforço para aprofundar, mas sempre compensa. As primeiras coisas que procuro são energia e entusiasmo para executar. O candidato fica entusiasmado ao fazer coisas como cooperação e falar sobre elas. Elas colocam energia em tudo o que faz. Começa pela escola. Não importa se ela foi para a Princeton ou Public State, como ela se saiu lá. Na sua vida é repleta de realizações. Sobre o que essa pessoa quer falar? Ela fala sobre entusiasmo de fazer as coisas acontecerem ou fica mudando de assunto para estratégia ou filosofia? Ela trabalha os obstáculos que precisou superar? Explica os papéis desempenhados pelas pessoas que se subordinavam a ela? Ela parece ter habilidade para convencer e engajar os outros em uma missão? Quando estou avaliando um candidato, por exemplo, eu quero investigar o passado. É essencial falar diretamente com as referências. Quando cheguei ali AdSignal, cheguei pessoalmente e chequei as referências de dezenas de candidatos. Eu me lembro de colegas CEOs perguntando: por que você está ligando? E eu respondia que era uma preocupação pessoal minha. Se vou contratar alguém, eu não quero apenas o pessoal do recursos humanos que eles chequem os candidatos. Eu próprio quero checá-lo. Não quero verificar apenas uma referência ou deixar que o RH verifique as outras. Eu tento falar com
2 ou 3, mesmo se isso levar muito tempo. Você não pode passar muito tempo conseguindo o desenvolvimento e melhorando os talentos. Muitos CEOs disseram que meus telefonemas para checar as referências foram diferentes, na maioria porque eu as concentrei na energia, na implementação e na realização do candidato. Eu pergunto, como ele estabeleceu as prioridades? Como é conhecido por ter mais qualidades e quais qualidades? Ele incluiu as pessoas no processo de tomada de decisão? Qual a sua ética no trabalho e o seu nível de energia? Esse tipo de pergunta atinge o potencial real das pessoas. Quando telefono pessoalmente, eu sei que provavelmente vou obter uma resposta franca. Se conheço a referência, tenho certeza que não vou obter uma resposta filtrada. Se não consigo prontamente obter uma referência de uma pessoa que conheço, não quero contratar o candidato. No entanto, se você for um pouco mais a fundo, acaba sempre encontrando alguém no processo de avaliação com uma relação com o candidato. Aprendi uma lição. Com um erro muito desagradável que me comentei logo no início na Aliado Signal. Eu dispensei um executivo sênior de marketing logo depois que eu contratei. Ele era um verdadeiro moinho de ventos, que passava o seu tempo falando pomposamente sem fazer nada. Como parte do meu follow-up, depois de dispensá-lo, chequei as suas referências. Uma delas, alguém que eu não conhecia pessoalmente, disse: bom, ele sempre teve esse problema. A referência não havia me informado sobre o problema do candidato. Antes, pois tinha medo da responsabilidade de dizer isso. A conclusão é que se você tem que ser persistente ao checar as referências, ao checar no cerne da questão. A verdade nua e crua. Na maioria das empresas, avaliar os candidatos internos apresenta os mesmos problemas gerais de avaliação dos candidatos externos. O processo é, em geral, mal estruturado, em alguns casos burocrático e mecânico. Um executivo que está se preparando para aliviar um candidato busca orientação no binder, preparando-os pelo pessoal administrativo que estabelece os critérios de liderança. Ao analisar o histórico de uma pessoa, você tem que checar ao essencial, que se torna eficiente em seu trabalho. Qual é o seu histórico de realização e qual o grau de dificuldade para conseguir concretizá-las? Qual o seu grau de eficácia em galvanizar os esforços e outros estimulá-lo para fazer as coisas acontecerem? Uma das muitas coisas que as avaliações mecânicas perdem é como o candidato conseguiu cumprir os compromissos. Se ele conseguiu fazer isso de forma a fortalecer a organização e a capacidade das pessoas, como todo ou enfraqueceu. Como os líderes cumprem os seus compromissos. É, pelo menos, tão importante como se conseguirem cumprimentá-los, e em geral, e até mais importante, atingir os objetivos de forma errada pode significar um enorme prejuízo para a organização. Numa avaliação mecânica, é simples determinar se um candidato cumpre seus compromissos. Eis as metas que ele tem para atingir, e eis os números que mostram que ele atingiu ou não, mas que outras circunstâncias afetariam a sua habilidade em atingi-las. Ele fez um ótimo trabalho diante das adversidades ou colocou o futuro do seu negócio em risco para ser bem-sucedido a curto prazo. Ao atingir os objetivos, ele também fortaleceu a organização atribuindo tarefas que desenvolvesse o potencial de liderança das pessoas e lhe deu espaço para o crescimento pessoal, ou ele deixou para trás de si a destruição total de uma equipe que não funciona. Você não vai encontrar respostas e tais perguntas em uma lista. Atingir metas de forma errada pode às vezes ter consequências extremas. A Lucent e outros fornecedores de serviços da telecomunicação tiveram problemas quanto aos executivos que tentaram atingir metas ambiciosas de aumento de receita, deram muito crédito para alguns clientes e concordaram em receber equipamentos de volta caso o cliente não o vendesse. Eis uma situação mais comum. Vamos dizer que a Dave e Mark atingiram a meta no ano passado, mas Sui não conseguiu. Uma avaliação mecânica, alguns diriam objetiva, indicaria um bônus para Dave e Mike, e nenhum para Sui. Mas se você examinar mais de perto, as circunstâncias terão um resultado bem diferente. Dave chegou ao sucesso sem muitos esforços, num mercado mais forte do que o esperado. Se ele estivesse fazendo bem o seu trabalho, teria superado as projeções de 20%. Na unidade de Sui, porém, os lucros despencaram porque a escassez da matéria-prima levou inesperadamente aos custos mais 20%. Os resultados teriam sido consideravelmente piores e Sui não tivesse implementado rapidamente algumas melhorias em termos de produtividade.
seus concorrentes no setor não cumpriam as suas metas para a proporção muito maior. Quanto a Mike, ele conseguiu o ganho que prometeu. Embora o negócio tenha sido atingido tão duramente quanto o de Sui, mas ele fez isso parando temporariamente e desenvolvendo os 2 novos produtos e forçando muitos produtos no pipeline de distribuição. Uma situação que prejudicaria o negócio, acumulando um excesso de estoque no trimestre seguinte. Eis outras palavras, ele pediu emprestado o futuro para atingir as metas no presente. Se alguém deveria ganhar um bônus de verdade, seria Sui, mas as pessoas não avaliam estritamente com base nos números ou presumidamente em critérios objetivos e são classificados de acordo com eles. Quando a pessoa errada recebe recompensa financeira, toda a organização perde. Os problemas não são resolvidos e os que têm um bom desempenho seguem em frente. E os que têm começam a procurar emprego em outros lugares, onde suas contribuições serão de fato reconhecidas. Numa boa avaliação, o líder analisa detalhadamente como as pessoas atingiram seus objetivos. As pessoas tiveram um bom desempenho consistentemente. Quais elas não são desembaraçadas e empreendedoras e criativas diante da adversidade. Quem conseguiu ganhos rápidos e não buscou melhores resultados. E quem atingiu as metas à custa do moral da organização e do desempenho de longo prazo. Em nenhum lugar o diálogo franco é mais importante do que o processo de pessoal. Se as pessoas não conseguem falar francamente ao avaliar os outros, então a avaliação é inútil. Para a organização e para as pessoas e que precisam de feedback. A maioria das pessoas, pelo que vemos, nunca recebeu uma avaliação honesta. Aquelas que avaliam precisam ter coragem firmemente emocional para fazer avaliações francas. E é mais frequente um gerente pensar, se eu sentar e disser para as pessoas que ela tem um problema de comportamento, vai ser uma discussão em que haverá confronto e não quero isso. Além do mais, sem orientação prática e apoio, muitos gerentes não têm confiança suficiente para julgar os objetivos a serem críticos. Don Hinglinger era diretor de RH na Allied Signal. Essa fusão da Honeywell em 2001, antes de Bolseed ter entrado na Allied Signal, ele relembra. As avaliações de desempenho eram, em geral, experiências agradáveis. Eu sentava com alguém que trabalhava comigo e dizia, nossa, Harry, você foi ótimo nesses últimos 6 meses. E então, de forma evasiva, eu diria, pense apenas em como você se comunica com o seu pessoal. Eu não seria bom se você pudesse melhorar a habilidade? Tudo era vago e positivo. Só o doce, sem amargo. O avaliador deveria estar pensando no seguinte, eu posso tornar essa pessoa melhor. E se lhe disser que ela tem um problema, e ela resolvê-la. Se você sentar com o seu chefe, e esse não lhe disser nada sobre os seus pontos fracos, vá embora. Caso contrário, você não vai aprender nada. Larry. Digo para meus líderes que eles têm que fazer avaliação usando suas linguagens normais do dia a dia e em suas palavras, não linguagem profissional de recursos humanos. Eles devem trocar ideias como o pessoal de RH. Eu mesmo faço isso. Eu direi, aqui está a minha avaliação, você conhece essa pessoa? Você tem um ponto de vista diferente? Eu considero qualquer boa ideia que ele tenha e as incluo na avaliação. Mas basicamente é minha responsabilidade. A pessoa avaliada precisa perceber que eu sou e eu não sou. O que eu não sou. Outra pessoa que decide quem é que se importa. Uma avaliação útil e franca mostra as coisas que o candidato faz bem e outras que deve fazer ainda melhor. É simples assim. Não usa palavras sem significado, é muito direta. É específica, vai direto ao ponto, tem utilidade. Por exemplo, se você estiver fazendo uma avaliação, deve dizer para a pessoa, você é ambiciosa, entusiasta e trabalha bem. Com as pessoas, você é conceitual, analítica e se sai bem no trabalho, em grupo. Mas o que você poderia fazer melhor? Primeiro, você é arrojado e suficiente. Não desenvolve as suas organizações como pedimos. Não promoveu pessoas o suficiente no ano passado. Você ilustra esses pontos com observações específicas que fez. As avaliações também têm que ser feitas no contexto de trabalho da pessoa. Na Honeywell, por exemplo, nossos líderes devem ser constantemente inteligentes e interligar as pessoas às operações e às estratégias. Portanto, eles analisam o desempenho das pessoas nestas 3 áreas. Se uma das operações é fraca, a estratégia, digamos, fica registrado, e que há um ponto na qual ela tem que melhorar. O líder que fez a avaliação também tem que indicar como pode ajudar a pessoa e eliminar esse ponto fraco. Caso a conversa não seja suficiente,
Vamos dar orientação para essa pessoa. Ou ela precisa de uma outra tarefa para tentar eliminar essa deficiência. O líder é que se compromete a ajudar. Então, se ele senta com a pessoa e discute a avaliação, se estiver fazendo a avaliação no final, eu direi: agora vou lhe dar minha última palavra. Você ouviu o que eu acho. O que você gostaria de acrescentar? Ela irá responder e então eu direi: bem, então concordamos que esses são os problemas nos quais você tem que trabalhar. Agora alguns problemas podem estar no seu DNA e você não poderá mudá-lo, mas você pode modificá-lo e melhorá-los. Finalmente, a pessoa que está sendo avaliada coloca suas iniciais no documento dizendo: ok, você me fez alguns elogios, eu gostei muito disso, aceito o fato de que as coisas que preciso aprender e vou fazer de tudo para melhorar no futuro. Tais avaliações continuam sem parar, com milhares de pessoas e em toda a Runway. Quando vou a alguma unidade, olho nas avaliações de todos os principais líderes e de seus subordinados diretos, talvez 50 ou 55 deles. Analiso todas essas pessoas de alto potencial que foram antes transferidas para lá, por causa do seu progresso e desempenho. Identifico aquelas que não estão tendo bom desempenho e decido o que fazer com elas. Eu dou seguimento ao assunto, escrevendo um memorando de 5 ou 6 páginas para cada uma delas. Então volto dentro de 6 meses e avalio. À medida proposta foram tomadas. Se a abordagem permanecer todas na sua organização de cima a baixo, como se presume, ela mudará e toda a sua força de trabalho. As pessoas que não estão acostumadas a fazer avaliações francas vão se opor no processo no início. Elas irão resistir, diz Hedlinger. Como você faz para entender? Quando começamos foi controvertido e difícil. Às vezes você tem que tomar uma atitude extrema para chamar a atenção das pessoas. Alguém diria: o velho Harry está fazendo coisas maravilhosas. E a reação poderia ser: você está louco, você é inútil, ele nunca apresenta resultados, ele fala muito pouco. Discutimos sobre esses pontos com as pessoas, mas no final todos sabiam mais sobre as pessoas que foi avaliada. As avaliações francas ensinam os gerentes gerais a se concentrar na qualidade do seu talento, como uma vantagem fundamental competitiva à medida que melhora suas organizações. Ao longo do tempo, elas percebiam que os negócios progrediram e enfrentaram a concorrência de forma muito mais eficiente, com super talentos, e a natureza das conversas mudou. Em vez de debater a qualidade e o desempenho das pessoas, elas passaram a se concentrar mais em como podemos ajudar fulano e preencher essa lacuna de reconhecimento, ou experiência ou capacidade para onde deve ser transferida. Não há nada de sofisticado no processo de colocar as pessoas certas no lugar certo. É uma questão de ser sistemático e consistente e inovador e entrevistar e avaliar as pessoas e desenvolvê-las através de feedbacks honestos. Os 3 elementos que descrevemos na parte 2 são a base de 3 processos chaves da execução. Se você tem líderes com problemas de comportamento ou tem com comportamento certo, uma cultura que recompensa a execução e um sistema coerente para colocar as pessoas certas no cargo certo, já existe a base necessária para operar e gerenciar cada um dos processos de forma eficiente.